Você que está em casa agora, eu quero que você abra também a tua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo 24. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou ministrar para a tua vida agora. Você que está pelo YouTube, pelo Facebook, e está pela primeira vez, se inscreva no canal. Não deixa de ativar as notificações, porque todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você vai ser notificado e vai saber que está acontecendo alguma coisa, seja uma palavra, um culto, um louvor. Então fique atento ao nosso canal. A Bíblia vai dizer no título, versículo 24 de Lucas capítulo 22, diz assim: seja o maior como o menor. Repita comigo: seja, com fé, gente, diga: seja o maior como o menor. O título já dá uma pregação. O título já traz para mim e para você qual é a base de alcançarmos o querer de Deus. Porque todos nós queremos alguma coisa. Você está aqui por alguma finalidade. É quase impossível 99% da igreja estar dentro da igreja só para buscar Deus, só para adorar Deus. Sempre alguém tem um problema, se não todos têm lutas. Só que às vezes a gente pede para Deus de maneira grotesca. Queremos exigir uma coisa de Deus que não estamos aptos ou preparados a recebermos. E às vezes queremos exigir de Deus na ignorância. Ou Deus me dá, ou Deus me mata. Ou Deus me dá, ou Ele não é Deus. Ou Deus faz, porque se Ele não fizer na minha vida, eu vou parar de ir para a igreja. Às vezes nós extrapolamos quando vamos falar com Deus, e queremos tomar posição de Deus, porque quando você manda em alguém, você está tomando um posicionamento maior do que aquela pessoa. Quando você ordena alguém a fazer algo, você está tomando uma posição maior do que a dela. E às vezes você não tem essa posição toda para exigir de alguém que está acima de você. Imagina só você chegar no teu patrão amanhã e exigir que ele limpe o chão da empresa. Hoje vai ser o senhor que vai limpar o chão dessa empresa. Ele vai olhar para você e vai dizer: a porta da rua é a serventia da casa. Tchau e benção, fora. Imagina você chegar na tua empresa amanhã para o teu gerente ou para o dono da empresa e falar para ele: você é obrigado a me pagar R$5.000 a partir de agora. Eu não quero mais receber salarinho de R$1.200, de R$1.300, de R$2.000. Ele vai olhar para você e vai dizer assim: eu pago da maneira que eu quero pagar. E se você está insatisfeito, pede demissão. E se nós nos comportamos diante de homens, quando chegamos diante de autoridades, nos comportamos diante deles dizendo sim senhor, não senhor, por que para Deus nós temos que nos posicionar de maneira grotesca, mesquinha, querendo toda a vida nos exaltarmos diante do Senhor, querendo obrigar a Deus a fazer aquilo que Ele não é obrigado a fazer? Às vezes nós perdemos por irresponsabilidade nossa, e queremos que Deus traga de volta aquilo que perdemos. E se Deus não fizer, Ele não é Deus. Se Deus não fizer, eu não vou mais na igreja. Se Deus não fizer, eu não vou devolver o meu dízimo. Se Deus não fizer, eu não vou mais ajudar a igreja. Vou falar uma coisa para você: Deus está pouco se importando com o teu dinheiro. É a mesma coisa de você olhar para o Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, e chegar para ele e falar para ele assim: ó, Bill Gates, se você não fizer, eu não vou te dar R$100. Ele vai olhar para a tua cara e falar: o que R$100 faz para mim?
resolve a minha vida R$100. Se você não fizer isso para mim, seu Bill Gates, eu não vou te arrumar R$1.000. Ele vai falar: estou pouco me lixando por teus R$1.000. Você chegar diante de Deus, que é o dono do ouro e da prata, e exigir algo dele, e ainda falar para ele: se o senhor não fizer, eu não vou colocar no altar essa oferta. Ele vai olhar para você: azar é o teu, porque eu não preciso da tua oferta. Mas eu não vou ajudar a igreja, eu não vou ajudar o pastor que diz que é do senhor. Eu falo assim: azar é o teu, porque da mesma maneira que você está dizendo que não vai ajudar, você também não vai ser ajudado. Mas fica tranquilo, porque na minha palavra está dizendo que o justo vive pela fé, que ele não vai mendigar o pão, e nem desamparado eu vou deixá-lo. Se você não ajudar o pastor que você falou que ia ajudar, eu tiro gente do Oriente, do Ocidente, do Leste, do Oeste, e envio para ajudar o meu servo. E na hora que ninguém quiser ajudar ele, lembre-se de Elias, porque até Elias eu mandei corvos dos céus levarem carne para sustentar ele. O homem que ele é de Deus, e a mulher que ele é de Deus, ele não perece por causa dos outros, porque a vida dele está confiante no Senhor. Agora eu tenho que entender a minha posição diante de Deus. Se eu não sou nada, por que eu vou querer achar que eu sou alguma coisa diante do Senhor e exigir que Ele tem que fazer por mim? Então a palavra vai dizer no versículo de número 24, presta atenção: suscitaram também entre si uma discussão, sobre qual deles parecia ser o maior. Aquela briga: quem aqui é mais importante? Quem aqui é maior? Quem aqui tem mais autonomia? Quem aqui tem mais autoridade? Quem aqui tem mais dinheiro? Versículo 25: mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como também o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Presta atenção: porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus dizendo: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Diga glória a Deus. Os discípulos estavam discutindo. Pedro dizia para Jesus: Judas cuida da bolsa, Judas é o tesoureiro, Judas cuida do alforje. Eu sou o líder da evangelização, porque Pedro era o líder da evangelização. Deus, quando separa Pedro para ser ganhador de almas, para evangelizar. Deus, quando separa Judas para ser o tesoureiro, para cuidar das ofertas que entravam. E assim Deus separa Lucas, Mateus, Levi, Tiago, João, cada um com a sua função. Diga glória a Deus. E cada um com a sua função tinha sobre aquela função autoridade e autonomia, mas sempre gera uma discussão, porque não adianta, irmão, você pode levantar a pessoa como líder disso, líder daquilo. Quem não está preparado para liderar não chega em lugar nenhum.
porque ele acha que ele tem que estar sempre acima dos outros. Se ele não é capaz de liderar ou governar aquilo que foi dado para ele, como que ele vai governar outras coisas? Como que ele vai conquistar coisas maiores se aquilo ali ele não está preparado? Se aquilo ali ele esnoba, se aquilo ali é o que eu sempre falo. Se você mora numa casinha pequena e você não consegue organizar uma casa pequena, como que você está pedindo para Deus ou cobrando de Deus uma casa grande? Se Deus te deu um carrinho pequeno e você não consegue pagar o teu carro, pagar as contas dele, como que você quer que Deus te dê uma caminhonete? Às vezes nós queremos dar um passo maior do que a perna da gente, e aí ficamos embirrados ou com raiva de Deus. Olha para essa pessoa e fala assim: a pior besteira é você falar para Deus que se Ele não te der, você vai sair da presença dEle. Porque você vai ter só dois trabalhos: o trabalho de sair e de voltar para a presença dEle. Para onde você vai fugir? Até na hora da tua morte, quando você estiver lá agoniando ou morrendo, você vai falar: Deus, me salva. Então, o Senhor, Ele está trazendo aqui para mim e para você uma mudança de comportamento e de atitude diante dEle. Porque enquanto alguns estavam discutindo e brigando quem era o maior, quem era o menor, Jesus estava dizendo: o menor aqui é o maior. Ele falou assim: o menor aqui sou eu. Por quê? Porque enquanto vocês estão sentados na mesa, eu estou servindo vocês. Sabe por que eu estou servindo vocês? Porque quem confiou para mim servir vocês foi Deus. Então, se Deus confiou, Ele deu toda a autonomia e toda a autoridade para mim servir a vocês. Todas as vezes que você olhar para a tua vida e se sentir pequeno demais, todas as vezes que você olhar para o ambiente que você mora e você se sentir desprezível demais, menor demais, lembre-se dessa palavra, porque o menor diante de Deus é o maior, e o maior diante de Deus é o menor. Se você olhar para o espelho e se ver o menor, mas sem hipocrisia, porque tem pessoa que ela se faz de coitada, mas de coitada ela não tem. Não é se fazer de coitado. Deus não quer que você se faça de coitado, igual Gideão se fez de coitado para o anjo. Mas eu sou o menor, eu sou o mais fraco, eu sou o mais pobre. Não é dessa maneira. É você entender que quando você está diante de Deus, você está diante de uma autoridade, e que você deve se dirigir a Ele com temor e com tremor. Senhor, eu estou aqui diante de Ti, eu estou começando a minha semana, mas eu estou começando a minha semana pedindo ao Senhor: me dê paz essa semana. O Senhor conhece o que eu preciso, eu não preciso nem falar muita coisa, mas com muito respeito, meu Deus, opere em mim um milagre essa semana. Porque se você agir dessa maneira, você vai chegar em lugares que muita gente que te inveja nunca pisou os pés. Diga glória a Deus. Você vai chegar em lugares aonde muita gente que te critica não chegou. Porque enquanto as pessoas que te criticam estão preocupadas em te diminuir, em ver você caindo, em ver você perdendo, você só está preocupado em se diminuir diante de Deus. E quanto mais você se diminui diante de Deus, mais você cresce para os homens dessa terra. Diga glória a Deus. Fala assim: quanto mais eu me diminuir diante de Deus, mais eu me torno grande diante dos homens dessa terra. Fica quietinho, fique em silêncio. Faça de Deus
o teu sócio, faça de Deus o teu confidente. Tudo que você tem que falar e desabafar, fala com Ele. Pode ter certeza que Ele tem a resposta certa para te dar. E Ele jamais vai colocar você em furada. Diga glória a Deus. Todas as vezes que me bate um cansaço, que me bate uma tristeza, eu vou falar com Deus. Sabe por quê? Porque eu já tive experiência de conversar com outras pessoas. E se eu falar para outras pessoas assim, rapaz, minha vontade é de fazer isso, de fazer aquilo, a pessoa ela dá a maior força. Isso mesmo, faz, isso mesmo. Somente quando a coisa é ruim, te dá a maior força. Paz, eu estou com vontade de parar, eu estou com vontade de fechar as igrejas, tudo. Você já fez o que você tinha que fazer, né, irmão? Fecha mesmo, para. Vai descansar, daqui mais uns anos você abre de novo. Deus é contigo. A pessoa até usa a palavra, Deus é contigo. Só que Deus não colocou algo na minha mão para mim voltar para trás. A Bíblia diz, maldito é aquele que pega no arado e revoga o arado. Por isso que tem muitos pastores depressivos, doentes, e se acabando. Por quê? Porque pegaram no arado e abandonaram o arado. Abandonaram talvez por culpa de outras pessoas. E você não tem que abandonar nada por culpa de ninguém, pessoal. O mal do ser humano é pegar a culpa do vizinho, a culpa do filho, a culpa da filha e carregar para si. A Bíblia vai dizer que a cada um Deus deu um livre o quê? Mãe, se o teu filho está nas drogas, não se culpa não. Eu te garanto que não foi a senhora que pegou a maconha, a cocaína e apresentou e colocou dentro da tua casa e falou, cheira, fuma, bebe. Se o teu filho mudou de sexo, hoje ele é homossexual, a tua filha é lésbica, não se culpa não, mãe. Eu tenho certeza que não foi a senhora que falou assim, você tem que casar com mulher, porque homem não presta. Você tem que casar com homem, porque mulher não presta. Ele escolheu. Ele escolheu. A mesma coisa o irmão está na igreja, o irmão saiu da igreja. Irmão, se ele escolheu sair, a escolha é dele. Eu não vou sair por causa dele. Mas ele é o meu amigo, mas ele é o meu parente, mas ele, irmão, cada um tem as suas escolhas. Não é porque o outro mora na rua de mendigo que eu vou morar na rua também. Não é porque o outro é pobre que eu vou aceitar a pobreza na minha vida também. Não é porque o fulano morreu de câncer que eu vou aceitar morrer de câncer também. Quem está entendendo a palavra? Cada um faz a sua escolha. Não é porque o outro é arrogante com Deus que eu vou me tornar arrogante com Deus. A Bíblia está dizendo que o menor é maior diante de Deus. E o menor, aliás, o maior é menor diante dele. Diga glória a Deus. Olha para essa pessoa e fala assim, seja o menor. Fala, não queira ser o maior. Fala, deixa que Deus te eleve. Fala, deixa que Deus te coloque na posição de maior. Porque se Ele te colocar, ninguém vai poder te derrubar. Quem crê, diga eu creio. Aplauda Jesus bem forte. Você está trabalhando? Trabalha, tranquilo. Coloca Deus na frente do teu trabalho. Vai tranquilo. Está estudando? Vai se formar? Não queira passar na frente de Deus. Não queira ser maior do que Deus. Não queira obrigar Deus a fazer algo para você. Porque nem o teu filho hoje em dia, se você obrigar, ele faz. Quantos aqui, você tem que ir para a igreja, o filho não vem? Quantos aqui, você tem que estudar, o filho não vai estudar? E ainda quando vai, pula o muro da escola, mata a aula? Sim ou não? Então,
Nós temos que entender que o menor para Deus é o maior, e aquele que se acha que está acima de tudo, para Deus, Deus nem olha para ele. Deus despreza esse tipo de pessoa que tem o rei na barriga, mas Deus ama aquele que tem o rei no coração. Diga glória a Deus. Porque o que tem o rei no coração é humilde, o que tem o rei na barriga não. Ele passa por cima de todo mundo, ele acha que todo mundo tem que estar debaixo dos pés dele. Diga assim: eu não nasci para humilhar ninguém, e muito menos para ser humilhado por uma pessoa. Você não pode humilhar, e você também não pode aceitar humilhar a humilhação. São duas coisas que você tem que ter dentro de você. Eu não quero para os outros aquilo que eu não quero para mim. Porque se eu odeio a humilhação, por que eu vou humilhar? Se eu não gosto da ignorância, por que eu vou ser ignorante? Porque tem pessoa que ela é ignorante, mas quando você é ignorante com ela, ela fecha o bico, ela vira a cara, bloqueia no WhatsApp, ela não aguenta. Ela quer que os outros aguentem ela, mas ela não aguenta os outros. Por isso que não chega em lugar nenhum. Porque ela quer achar que ela é maior. Enquanto ela acha que ela é maior, Deus só está cortando a asinha dela. Daqui a pouco ela fica sem asa. Ela nem começou a voar ainda, e já está perdendo a asa. Enquanto o outro, a asa está crescendo. Diga glória a Deus. E quando ele começar a voar, ninguém para mais ele. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse, no versículo de número 25: mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles. Mas por o rei dominar, olha só, até para isso, para o rei dominar, no nosso país não tem rei, mas tem o presidente. Para o presidente governar e para o presidente dominar, ele precisa de quem? Do menor. Se o menor não apoiar ele e não dar autoridade para ele, ele não chega em lugar nenhum. Então não adianta o camarada tomar a posição, porque agora eu sou o presidente, agora é isso, agora é aquilo. Porque quem tem mais poder na mão, ele ou o povo? É que o povo não sabe o poder que tem ainda. Porque se o povo soubesse o poder que tem nas mãos, parava de ir para as ruas, só dobrava o joelho. Pode ter certeza, irmão, que o teu joelho no chão, falando com o dono do ouro e da prata, com o dono do mundo e do universo, tem mais poder do que a gente sair para a rua e aglomerar e fazer bagunça aí, dizer que está apoiando isso, apoiando aquilo. A oração, ela muda a mente do ser humano. Diga glória a Deus. Ela tem o poder de mudar a mente de uma pessoa. Quantos chegaram na igreja, tinham uma mentalidade, hoje tem outra. Quantos chegaram na igreja e como se não fosse num domingo como esse, jamais viria para uma igreja. Não, que igreja? Ainda passava na frente da igreja e dava risada quando tinha culto. E hoje tem o maior temor quando passa na frente de uma igreja. Fala: olha que bacana, a igreja está cheia, olha que bacana, está tendo culto. Um dia eu vou vir nessa igreja. Mas antigamente, para muitos que estão aqui, diziam, passavam num bar ou num baile e dizia: um dia eu vou vir nesse bar, um dia eu vou vir nesse baile. Hoje as pessoas passam longe. Hoje talvez você passa longe. Então a oração, ela tem poder de mudar a pessoa, de transformar vidas. E foi o que eu comecei na oração, pedindo a Deus, e Deus me confirmando e dizendo: Andrews, profetiza sobre a minha igreja e diga que essa semana será de transformação. Diga assim: só que para minha semana ser transformada,
eu preciso me posicionar de maneira correta. Acorda cedo, de hoje para amanhã, ou melhor, antes de dormir, já fala para Deus, fala: Senhor, a tua graça me basta, e o teu suficiente me faz ter o melhor daquilo tudo que eu nunca tive. O suficiente de Deus não é o muito. O muito você vai conquistar com o tempo. O muito você vai conquistar degradativamente. Não pensa você que Deus vai pegar e vai colocar um bilhete da Loto Fácil ou da Mega Sena e vai falar: escreve os números aí que eu vou deixar você trilionário. Deus, ele faz você crescer com sabedoria, com estrutura, com capacidade para domínio. Só que para você dominar, primeiro você tem que ser dominado. Sabia disso? Você tem que aprender estar embaixo para você poder estar em cima. Porque se você subir para cima sem antes estar embaixo, você cai rapidinho. Mas a pessoa que está embaixo, ela vai subindo, subindo, subindo. Ela sabe o caminho que ela percorreu para subir. E ela sabe que se ela cair, ela não vai cair e se machucar. Ela sabe o caminho de subir e sabe o caminho também para descer. Diga glória a Deus. Ela sabe o caminho para subir e o caminho para descer. Ela sabe que se ela descer, ela não vai se machucar. Porque ela sabe que aonde ela vai pisar, ela não vai pisar em falso. Diga glória a Deus. Igreja, a partir de hoje, diante de Deus, seja o menor. Se coloque como menor, começando pela oração que nós vamos fazer agora. Se você tem um pedido, faça, porque Deus vai realizar. Fica de pé e aplauda Jesus bem forte, igreja. Glorifica Jesus bem forte. Olha para esse irmão e fala: irmão, tenha sabedoria ao falar com Deus. Toda vez que eu falo com Deus, eu peço para Deus: Senhor, se eu falei alguma coisa que te desagradou, me perdoa, porque a gente é falho. Tem hora que a gente está passando por tanta coisa, a nossa cabeça está um turbilhão, que a gente começa a falar um monte de besteiraiada. Sim ou não? Mas aí você tem que respirar e falar: pera lá, eu estou no caminho todo errado. Desse jeito eu não vou conseguir absolutamente nada. Aí é onde vem a palavra: seja o maior como o menor. Diga assim: seja o maior como o menor. Seja o maior como o menor. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos.